Todos os anos são realizadas maratonas em muitos lugares do mundo. Por se tratar de uma corrida longa, com muitos desafios, desgaste natural dos competidores, aqueles que simplesmente conseguem completar o percurso, eles já se sentem vitoriosos, mesmo que não ganhem nenhum prêmio. A Bíblia, irmãos, compara a nossa vida cristã a uma corrida, onde todos aqueles que conseguem completar o trajeto até o final ganham o prêmio, que é a vida eterna. Porém, essa corrida ela é longa e árdua, tem muitos obstáculos, distrações e também perigos nesse caminho. Por isso, nós devemos ser persistentes e continuar nos esforçando até o final da nossa corrida cristã. E o que pode, então, nos ajudar a não desistirmos de ganhar o prêmio da vida? Uma das ajudas que nós temos é meditar em exemplos de pessoas que também se esforçaram em servir a Jeová, apesar dos desafios que elas enfrentavam na vida. Há um relato bíblico que nos ensina a importância de ser persistentes em pedir a ajuda de Jeová. E esse relato se encontra no capítulo 20 do livro de Juízes. E o exemplo que nós temos é a própria nação de Israel. Para a gente entender um pouco o que é que estava acontecendo nesse período, eu vou contar um pouco o que aconteceu antes. Houve uma tragédia lá em Israel. A concubina de um levita, ela foi assassinada, violentada e assassinada por homens imprestáveis da cidade de Gibeá, da tribo de Benjamim. Depois desse acontecimento, dessa tragédia, as outras tribos de Israel, elas se reuniram e queriam combater, lutar contra os benjaminitas. Mas antes deles tomarem essa ação, eles foram pedir a ajuda de Jeová. E veja o que é que nos fala aqui o relato, agora no capítulo 20, no livro de Juízes, nós vamos ver os versículos 17 e 18. Juízes 20, 17 e 18. Que diz: sem incluir os de Benjamim, os homens de Israel reuniram 400.000 homens armados com espadas, e todos eles eram guerreiros experientes. Eles partiram e subiram a Betel para consultar a Deus. O povo de Israel perguntou: quem de nós deve liderar a luta contra os benjaminitas? Jeová respondeu: Judá deve liderar. Notaram aqui, irmãos, nós podemos ver no versículo 18, que fala que os israelitas, eles foram consultar a Jeová. Então, aqueles homens, eles pediram a orientação de Jeová antes de lutarem, e tiveram a orientação e a aprovação de Jeová. Mas logo em seguida, eles foram derrotados e tiveram uma grande baixa ali no exército. E eles se prontificaram para lutar novamente. Mas, antes disso, veja o que nos fala o versículo 23. O mesmo capítulo 20, o versículo 23. Os israelitas subiram então e choraram perante Jeová até o anoitecer e consultaram a Jeová. Devemos ir novamente à batalha contra nossos irmãos, o povo de Benjamim? Jeová respondeu: subam contra eles. Mais uma vez, aqueles homens de Israel pediram a ajuda de Jeová. E aqui nós vimos que, apesar das derrotas que eles tinham sofrido, eles não desistiram de saber o que é que Jeová orientava eles. Será que em algum momento eles acharam que as suas orações não estavam sendo eficazes? Vamos continuar lendo aqui o relato. Agora nós vamos ver os versículos 26 ao 28. Juízes 20, do 26 ao 28. Em vista disso, todos os homens de Israel subiram a Betel. Eles choraram e se sentaram ali perante Jeová. E naquele dia jejuaram até o anoitecer e fizeram ofertas queimadas e ofertas de participação em comum perante Jeová. Depois disso, os homens de Israel consultaram a Jeová, pois naqueles dias a arca do pacto do verdadeiro Deus estava ali. Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, servia diante dela naqueles dias. Eles perguntaram: devemos sair mais uma vez para a batalha contra Benjamim, contra nossos irmãos, os homens de Benjamim, ou devemos desistir?
Jeová respondeu: subam, porque amanhã os entregarei nas suas mãos. Será que esses homens, eles mostraram uma atitude de que tinham desistido, que não acreditavam nas suas orações? Não. Como vimos aqui nesse relato, eles sabiam que precisavam limpar o nome de Jeová. Por isso, eles, mais uma vez, foram atrás da orientação e da ajuda de Jeová. Eles confiavam, irmãos, totalmente que Jeová os ajudaria a fazer isso. E qual foi o resultado dessa persistência daqueles homens em pedir tantas vezes a orientação de Jeová e a ajuda dele? Vamos ver o resultado final aqui em Juízes capítulo 20, o versículo 35, que diz: Jeová derrotou Benjamim diante de Israel, e naquele dia os israelitas mataram 25.100 homens de Benjamim, todos estes armados com espadas. Notaram a vitória que Jeová deu para eles? Enfim, aqueles israelitas tiveram a resposta às suas orações. Que lição nós podemos tirar desse relato? Aprendemos que nós devemos sempre pedir a ajuda de Jeová e confiar totalmente nele. Isso serve para todos nós, incluindo os irmãos, os anciãos, aqueles que tomam a dianteira na congregação. Alguns problemas congregacionais, por exemplo, irmãos, eles podem persistir apesar dos esforços, apesar das orações repetidas que esses irmãos fazem para ter ajuda e orientação de Jeová. Mas ainda que a resposta às suas orações pareça demorar, esses irmãos eles podem ter certeza que no tempo devido Jeová vai dar a resposta que eles precisam. Assim como nós vimos acontecer aqui no relato de Juízes, que Jeová respondeu e ajudou aquela nação, aqueles homens, nós também temos um outro exemplo que o próprio Jesus Cristo ele deu. Jesus ele nos ensinou que nós devemos persistir em pedir a ajuda de Jeová. Veja o que ele falou aqui em Lucas capítulo 11, no versículo 9. Lucas 11, 9. Jesus falou: persistam em pedir, e lhes será dado. Persistam em buscar, e acharão. Persistam em bater, e lhes será aberto. Perceberam que Jesus Cristo ele incentivou 3 vezes que nós deveríamos continuar persistindo em pedir a Jeová. Essas palavras de Jesus, elas deixam claro que Deus deseja muito obter os nossos pedidos, as nossas orações e atender a isso que nós pedimos a Ele. Os servos de Deus podem ter certeza que devem se dirigir a Jeová, se sentir à vontade para expor a Ele os seus pedidos de coração. E por pedirmos repetidas vezes, nós mostramos que realmente precisamos da ajuda de Jeová e que temos certeza de que Ele pode nos atender se o que pedimos estiver de acordo com a sua vontade. Nós temos uma figura aqui na apostila que eu queria que vocês pudessem acompanhar. Então, nós podemos ver aqui na primeira parte da figura, essa imagem da esquerda, nós vemos que esse irmão ele está pedindo a ajuda de Jeová. E como é que ele fez isso? Ele fez isso porque antes de tomar uma decisão sobre tratamento de saúde, ele pesquisou. Nós podemos ver ele com as brochuras, as revistas, também pesquisa no site, na Bíblia, junto com oração e meditação. E dessa maneira, esse irmão, ele teve a ajuda que ele precisava. E qual foi o resultado? Na figura da direita, a segunda figura, nós podemos ver que esse irmão ele estava confiante aí, explicando para o médico qual tinha sido a sua decisão. Assim, ele conseguiu agir com sabedoria. Isso nos ajuda a meditar nessas 2 perguntas que nós vemos na apostila. Quando surge um problema, será que queremos vencer a maratona da nossa vida, a corrida da vida cristã? Desculpe, quando surge um problema, será que eu busco logo a ajuda de Jeová? Será que eu continuo orando, pedindo a sabedoria